Música. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 16, está escrito: Feliz é aquele que perseverar até o fim, porque será salvo. Essa celebração que nós estamos participando tem o nome de perseverança. E nós queremos pedir ao bom Deus, ao bom Jesus, que nos ajude a daqui para frente, porque esta missa não é de encerramento das missões, é encerramento de mais uma etapa da missão, porque agora começa a missão de vocês, lançar as redes para que assim possam ir colhendo os frutos desses dias que nós passamos nas comunidades anunciando a boa nova. Então, nós queremos pedir ao bom Jesus que nos dê a graça de sermos perseverantes na vida de oração, de sermos perseverantes no anúncio do Evangelho, no anúncio da Palavra de Deus, e de sermos perseverantes na vivência em comunidade, para que assim juntos nós possamos anunciar o amor do bom Jesus, o amor do bom Deus, que nos ama tanto com um amor eterno. E nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor que nos conceda essa graça da perseverança. O que é que a missão traz de novidade para a paróquia? Nenhuma novidade. As santas missões apenas vêm despertar as comunidades, despertar os corações das pessoas para que se atentem para o compromisso com o reino de Deus. Primeiro ponto, tomar consciência que nós precisamos todos os dias valorizar a importância que tem a oração para a nossa vida, a importância que tem nós conhecermos os mandamentos da palavra de Deus e praticarmos. Foi o que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, no livro do Deuteronômio, quando Moisés vai dizer para o seu povo: tema o Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é colocar Deus onde Ele deve estar na nossa vida, e Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Cuidem vocês de observar os mandamentos da lei de Deus. Cada um deve observar e ensinar aos filhos e aos netos. E depois vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Amados irmãos e irmãs, nós cristãos precisamos valorizar a importância da oração. Santo Afonso, nosso fundador, vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então nós precisamos todos os dias valorizar a importância da oração, que tem para nós a importância que é a oração para a nossa vida. Depois procurar conhecer os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos do Senhor, para que assim nós possamos, neste mundo, vivendo os mandamentos da lei de Deus, vivendo os ensinamentos da sua palavra, nós possamos agir neste mundo como verdadeiro cristão, vivendo para Deus, vivendo para as coisas do alto. E Deus deve estar sempre no primeiro lugar na nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por tantas coisas do mundo. Deus, às vezes, na vida de muitas pessoas, está sempre em segundo plano. E Deus não deve estar em segundo plano. Deus deve estar em primeiro plano na nossa vida. Se Deus estivesse presente em primeiro plano na vida de cada um de nós, não haveria adultério, não haveria violência, o mundo teria mais paz. Mas infelizmente as pessoas se deixam levar pelas seduções do mundo e Deus vai ficando para segundo plano. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que tomar consciência que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida.
Então, o tempo das santas missões é também chamar a cada um de nós para tomar consciência que nós precisamos valorizar a importância da oração. É triste um cristão dizer que só reza uma vez por dia. É triste o cristão que não vai à missa no domingo. É triste o cristão que não sabe, não conhece os mandamentos da lei de Deus e nem praticam. Jesus vai deixar bem claro no Evangelho de São João: aquele que diz que me ama, mas não vive os meus mandamentos, essas pessoas vivem na mentira. E quantos de nós que estamos vivendo iludidos, dizendo que amamos a Deus e não observamos os seus mandamentos? Então, a primeira leitura hoje é para chamar a nossa atenção. Daqui para frente, eu na minha comunidade, na minha casa, preciso todos os dias, eu vivendo, tenho também que ensinar aos meus filhos e aos netos. É triste também na família, onde os pais não ensinam os seus filhos a rezarem. É triste uma criança crescer, 7, 8 anos de vida, não sabe rezar nem um Pai Nosso e nem uma Ave Maria. Isso é lamentável. Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos acordar para a vida, para o nosso compromisso com Deus, para que assim nós possamos, com nossa vida, ir testemunhando a cada dia o nosso amor pelo Senhor. Outro compromisso que que as santas missões vêm despertar nos corações das pessoas é o nosso amor para com o Senhor. Nós ouvimos no Salmo de resposta, no Salmo 127, que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa pedra angular é Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas não têm Cristo como fundamento da sua vida. Muitas pessoas não têm Jesus como centro da sua vida, centro da sua história. Nós, meus amados irmãos e irmãs, temos que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que amar a Jesus sobre todas as coisas. Mas, se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou amar Jesus? São Jerônimo vai dizer: se eu não conheço as Sagradas Escrituras, eu não conheço Jesus. Se eu não amo as Sagradas Escrituras, eu não vou ter como amar Jesus. E quantas pessoas que em suas casas têm a Bíblia, mas as pessoas não leem. Essas pessoas ficam sempre nas desculpas: é muito difícil ler a palavra de Deus, não consigo entender a palavra de Deus. Mas basta você mudar para outra religião, que logo, logo você aprende a ler as Sagradas Escrituras, ler a palavra de Deus. Por que nós cristãos católicos somos assim? Temos que despertar. Nós temos que todos os dias procurar conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, eu vou conhecer Jesus, eu vou amar Jesus, eu vou colocar Jesus onde Ele deve estar na minha vida. Se Jesus não estiver presente na minha vida, se Jesus não estiver presente na minha história, eu vou desmoronar diante das situações difíceis da vida. Quantas pessoas que abandonam a fé, quantas pessoas que abandonam a sua igreja pela falta de maturidade na fé. Então nós todos os dias precisamos conhecer melhor Jesus. E a pessoa que tem fé firme não se contenta apenas com o saber, pelo simples ouvir, mas mergulha, aprofunda a sua fé para conhecer melhor a Jesus, porque conhecendo melhor a Jesus, vai poder amá-lo como Ele merece ser amado. Um outro ponto que as santas missões também vêm despertar nos corações das pessoas é a respeito da pertença à comunidade. Nós ouvimos na primeira leitura o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, que vem falar sobre a experiência de fé das primeiras comunidades cristãs. Os primeiros cristãos viviam observando os ensinamentos dos apóstolos, viviam a fraternidade, eram pessoas perseverantes na oração, partilhavam o que tinha, e o testemunho de fé daquela comunidade atraía muitas pessoas indiferentes à fé. Meus amados irmãos e irmãs, é triste uma comunidade onde as pessoas não vivem unidas. É triste uma comunidade onde eu quero ser melhor que o outro. É triste a comunidade que não busca frequentar a comunidade para escutar a palavra de Deus. Quantos cristãos que vão à igreja, vão e voltam para casa da mesma forma que foi, ou às vezes até pior, dando até ao outro a questionar: você vai sempre na igreja, continua a mesma pessoa, você não muda nada, parece que você está indo à igreja e a tua ida à igreja está te fazendo mal. Nós não podemos viver assim, devemos ir à igreja e prestar atenção nos ensinamentos da palavra de Deus. Eu devo ir à igreja com o propósito de voltar para casa uma nova criatura,
Eu devo ir à igreja com o intuito de prestar atenção na palavra do Senhor, porque essa palavra vai me fortalecer, vai me ajudar a eu colocar em prática quando eu chegar em minha casa ou no ambiente de trabalho, seja lá onde for. Então eu preciso valorizar a palavra de Deus. Quando ela estiver sendo proclamada, vou prestar atenção na pregação do Padre, para que eu possa preencher o meu coração e depois procurar pôr em prática esses ensinamentos. Se eu fizer assim, com certeza a minha vida vai mudar, com certeza eu vou ajudar outras pessoas a também sentir o desejo de buscar a Deus na sua casa, que é a igreja. Nós precisamos também, meus amados irmãos e irmãs, conforme nós ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos, sermos pessoas fraternas, pessoas amorosas, pessoas simples. Nós não podemos viver dentro da igreja disputando lugar, não devemos querer ser melhor que o outro. Deus não quer isso. Deus quer que nós possamos, unidos, formar uma comunidade onde o amor a Ele seja partilhado, onde o amor a Ele seja cultivado. É isso que hoje a segunda leitura tenta chamar a nossa atenção e que nós devemos tomar consciência. Espero que esse tempo das Santas Missões possam ter sido um tempo oportuno para que você reflita sobre isso. A igreja que eu faço parte, porque eu sou filho de Deus, não é minha só, é de todos nós que somos filhos de Deus. Por isso eu preciso cuidar desse espaço sagrado, eu preciso dar meu testemunho de fé, para que a minha vida seja um sinal que atrai as pessoas para a igreja, mas não ao contrário, a minha presença seja uma presença que afaste as outras pessoas. Eu não posso fazer isso, porque se eu estiver fazendo isso, eu estou sendo motivo de condenação para os outros. Depois, nós ouvimos na segunda leitura, que as pessoas frequentavam o templo, frequentavam a casa de Deus. As pessoas viviam de tal maneira que Deus ia tocando os corações das pessoas, através da forma que as pessoas viam o testemunho daquelas pessoas que frequentavam a comunidade. Então o testemunho das pessoas que faziam parte da comunidade atraía muitas outras pessoas. Se nós cristãos católicos vivêssemos o amor, se nós cristãos católicos vivêssemos o que diz a palavra de Deus, o nosso testemunho com certeza iria atrair muitas pessoas que não conhecem a Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, saiba você, diz a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, somos uma carta de Cristo escrita pelo Espírito Santo. Então cuide de viver de tal maneira que as pessoas possam olhar para o seu testemunho e sentir em você que você realmente serve a Cristo, que realmente Cristo é a razão do seu viver, que realmente Cristo é tudo para você. Se você viver dessa maneira, com certeza o seu testemunho vai atrair muitas pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas perguntando: padre, como é difícil evangelizar a família, meu esposo não vai à igreja. E eu perguntei assim: mas quando você chega em casa, depois que você volta da missa, você procura dar testemunho da sua fé? E a pessoa ficou sem me responder nada. Então, se é difícil convidar meu marido a ir à igreja, eu tenho que examinar minha consciência. Eu que sempre vou à igreja, quando eu volto para casa, eu procuro praticar a palavra? Ou quando eu chego em casa, chuto o pau da barraca, ando procurando problemas com meu esposo, com os meus filhos? Dessa maneira, minha amiga, você não vai atrair ninguém. Você precisa colocar em prática aquilo que você escuta na igreja. Se você der testemunho da sua fé, com certeza, mais cedo ou mais tarde, o teu marido vai sentir desejo também de frequentar a comunidade, porque está vendo em você um grande testemunho de amor a Jesus. Assim também os teus filhos. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos todos os dias procurar dar testemunho da nossa fé, para que assim nós possamos levar outras pessoas a também se apaixonarem pelo bom Jesus. Se tudo isso que nós escutamos, nós colocarmos em prática, com certeza nós vamos dar testemunho de nossa fé. Olha o que o Evangelho hoje nos falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, porque muitas pessoas me honram só apenas da boca para fora. Nós precisamos honrar o Senhor é com a nossa vida, é com o nosso testemunho. Se a gente fizer o propósito de vivermos para Deus, se nós fizermos o propósito de vivermos o que ensina a palavra de Deus, nós vamos estar alicerçando a nossa vida nessa rocha que é Cristo, que nenhum vendaval vai conseguir derrubar, nenhuma situação na vida vai conseguir me desanimar, nenhum pensamento ou perseguição de outras religiões, ou até
de alguma situação da vida vai fazer com que eu me desanime de buscar amar a Jesus. Mas, se eu não tenho a minha fé alicerçada na rocha que é Cristo, na palavra de Deus, quantas vezes eu ouvi as críticas dos irmãos separados, eu vou abandonar a minha fé, vou abandonar a minha igreja. Quando eu me deparar com uma situação difícil na vida, eu também vou abandonar a minha fé, vou abandonar a Deus, porque as situações que às vezes estão acontecendo comigo, parece que são mais fortes do que a fé que eu tenho. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos pedir ao bom Jesus que possa nos fortalecer, que possa nos ajudar a sermos cristãos comprometidos com seus ensinamentos, para que assim nós possamos honrar o Senhor, glorificar o Senhor, dar testemunho do nosso amor pelo Senhor com a nossa vida, com a nossa forma de ser. Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, aquela que escutou a palavra de Deus com amor, guardou no coração e depois praticou, que ela interceda por nós. Porque eu creio, se fizermos o mesmo que fez Maria, escutou com amor a palavra, guardou no coração e depois praticou, com certeza muitas coisas serão feitas, realizadas em nossas vidas, e nós também com certeza conseguiremos realizar muitas maravilhas no mundo, atraindo muitas pessoas para o reino de Deus. Que Nossa Senhora interceda por nós.